Senhor é bom, muito bom. Amém? Quando? Em todo tempo. Em todo tempo. A minha oração é que ao final da semana a gente diz assim: meus pensamentos foram alinhados com o Senhor. As crianças de 4 a 8 podem sair assim ordeiramente, como só a criança sabe fazer. Essa é a ordem dele. Você não entendeu? Eu gostaria de indicar 2 livros a vocês que estão extremamente alinhados com aquilo que vamos conversar hoje de manhã e com aquilo que vamos conversar durante a semana. O primeiro livro é Criando Filhos para a Excelência, do Clésio Pena. Tem ali atrás, correto? E o Clésio estará à disposição para autografar. O casal. A Rose vai autografar porque sua letra é muito ruim. Tá? Esse livro eu li, recomendo, e é material excelente para a gente tratar, cuidar dos nossos filhos. Outro livro eu não consegui trazer, mas eu acho que tem aqui: o Evangelho e as Chaves de Casa. A contracapa, por favor. Aquela frase ali acima, que está cercada por uma linha vermelha: Lares Redentores. Essa frase, Lares Redentores, não foi eu quem a criou. Quem criou essa frase foram os editores desse livro, do pessoal da Monergismo. Eles que criaram essa frase, Lares Redentores. E se você quiser um título desta manhã da palavra, será exatamente isso: Lares Redentores. Vamos falar sobre isso. Esse livro foi esgotado, mas o nosso Santo Tony conseguiu que a Monergismo publicassem uma tiragem. E eu peço a vocês que hoje mesmo vocês peçam a Tony para encomendar, tá bom? Eu tenho lido, estudado e vivido a respeito de igreja na casa desde um pouco depois da minha conversão. Quando nós estávamos em Maués, uma cidade bem do interior do Amazonas, não havia nenhuma representação da Igreja do Senhor. Então nós fomos o primeiro grupo que passou a existir como igreja. E ele estava na casa, a gente reunia no alpendre, numa varanda de uma casa, e ali vivíamos igreja na casa. Vivíamos essa vida de igreja na casa. E eu creio, amado, que Deus está nos levando para isso, nos levando de volta para isso. Então, a minha oração é que realmente, no final, você realmente tenha esse sentimento. Mas só fazendo uma menção ao livro. Eu já li muita coisa sobre igreja na casa. Igreja simples, casas que transformam o mundo. O crescimento natural da igreja. Igreja orgânica. E li muitos livros, mas nenhum com um conteúdo tão sólido e tão simples quanto esse livro. Nenhum. Deus está nos dando a visão e nos deu também o conteúdo. Então é muito importante que você leia esse livro. Faz parte do nosso alinhamento com o que Deus quer. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para você. Eu e minhas perguntas, né? Hoje eu vou levar. Tá.
Estou avisando. A pergunta é: quanto tempo temos antes da vinda de Jesus? Eu acho que ninguém aqui vai dizer falta tantos anos, tantos meses, tantos dias. Eu acho que ninguém aqui é assim, atrevido, para não falar outra palavra, para dizer falta tanto tempo, ele virá em tal data. Mas eu tenho absoluta certeza que todos nós e cada um de nós sabe que a gente tem pouco tempo. Com pouco tempo, a gente não sabe, mas é pouco tempo. Vocês concordam comigo? Não? E é muito pouco tempo. Eu não sei se vou ver o casamento de Sofia, de João, de Jaime Filho. Não sei se vou ver outros netos, não sei. Mas eu sei, tenho absoluta certeza, o que arde no meu coração é como o sentimento de uma presença do Senhor Jesus Cristo, que cada vez é mais forte no meu coração. Sinto isso com muita força. Bom, uma outra coisa que eu queria lhe falar é que há um texto em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. Não precisa abrir, só anotar. Nesse versículo tem uma expressão muito interessante. Esse versículo fala da aplicação de Davi, quando ele estava preparando seu filho para que construísse o templo e a casa dele. E a expressão nesse versículo é uma daquelas expressões na Escritura que eu não compreendo. Eu não compreendo. Eu chego a uma conclusão, mas eu não compreendo. Em Lucas 9 diz que Jesus tinha o rosto de quem ia para Jerusalém. Eu não compreendo. Eu não compreendo, definitivamente. Porque eu não sei o que estava no rosto dele que mostrava que ele estava indo para Jerusalém. E uma outra expressão, é a expressão que está aqui nesse texto, que diz que Davi preparou material em abundância antes da sua morte. A Bíblia não é óbvia. Alguma pergunta da Bíblia que parece óbvia, ela tem tremendos ensinamentos atrás dela. Quando Jesus chega para um cego e pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? Eu gosto de dizer que o problema daquele cego estava na cara. Ou não estava? Então são coisas que estão escritas na Bíblia que são aparentemente óbvias. E essa aqui é uma das palavras aparentemente óbvias. Antes da sua morte. Pergunto a você: alguém faz alguma coisa depois da morte? Essa palavra então não seria uma palavra demais? Uma palavra assim que não precisava. Mas eu estava meditando nela, estava pensando e pensando e pensando, me veio uma pergunta: quando é antes da nossa morte? É agora. É agora. Já que você não sabe que dia você vai, que pode ser até hoje, que você nem veja o jogo, e você suba sem saber o resultado, pode ser hoje. Então o que é que eu tenho que fazer entre esse momento e a hora da minha morte? Isso é o significado dessa frase: antes da sua morte. Isso significa que eu não posso me envolver com muitas coisas, que eu tenho que me envolver com coisas que dá para fazer, que dá para chegar a um fim, que dá para dizer assim: eu concluí, que dá para dizer: eu acabei a carreira. Esse é o nosso tempo, esse é o momento.
Então, mais do que em qualquer época da nossa vida, nós precisamos hoje alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Vocês concordam ou não? Porque o que vem de fora, o que vem do mundo, só vem para atrapalhar, só vem para confundir, só vem para criar um caos na nossa cabeça e, portanto, no nosso coração. Então, eu preciso ter a minha mente alinhada com o Senhor. Eu preciso ter os meus pensamentos alinhados com os pensamentos do Senhor. O que está na contracapa desse livro é o seguinte: o que foi que Deus usou a fim de atrair para si uma incrédula radical e engajada? Deus a levou para uma reunião evangelística? Ou, visto que ela tinha doutorado em literatura, Deus utilizou algo impresso? Um livro, por exemplo? Não. Deus usou um convite para jantar em uma casa modesta, de um casal humilde, que vivia o Evangelho de uma maneira diária, simples e autêntica. Com essa história de sua conversão como pano de fundo, Rosária Butterfield nos convida a entrar em sua casa para nos mostrar como Deus pode usar essa mesma hospitalidade radical e ordinária para levar o Evangelho aos nossos amigos e vizinhos. Tal hospitalidade vê nossas casas não como nossas, mas como ferramentas de Deus para a promoção do seu reino, quando damos boas-vindas àqueles que veem, que pensam, creem e agem diferentemente de nós em nossa vida cotidiana e por vezes confusa, ajudando-os a ver o que é realmente a fé cristã. Isso é o que está escrito na contracapa desse livro. E todo o livro ele trabalha em cima dessa ideia de hospitalidade simples e radical para levar pessoas aos pés do Senhor. Se o título da mensagem é Lares Redentores, qual seria a melhor definição para um lar redentor? Qual seria a melhor definição? Bom, as minhas definições. Primeiro, é uma casa que vive vida de igreja com oração, louvor e serviço mútuo, onde as pessoas se amam, isto é, servem umas às outras, cuidam uma das outras, celebram a vida de Cristo e cultivam relacionamento na base do 2 ou 3. É a menor expressão da igreja de Jesus, onde um pai e uma mãe, um homem e uma mulher vivem a vida comum no lar com entendimento, cujas orações não são interrompidas. Essa é a minha definição de lares redentores. Talvez você tenha outras definições. Nesse ambiente de vida cristã, numa casa, é que nós fazemos com que os desconhecidos se tornem vizinhos, ainda que morando longe, que a gente transforma os vizinhos em amigos e depois transforma os amigos em irmãos. Isso é a definição do trabalho daquilo que a gente chama de igreja na casa. Portanto, amados, igreja na casa, de acordo com o que estou trazendo até aqui, igreja na casa não é uma mudança de local de reunião, é uma mudança de forma de viver o Evangelho dentro das nossas paredes. Um lar redentor é uma casa a serviço do Senhor, para que as pessoas cheguem ao arrependimento e, enfim, sejam salvas. A carta de Pedro, que eu tenho citado muito, é uma carta que, escrita aos dispersos, escrita aos forasteiros,
que somos nós. Nós fomos dispersos exatamente na carta de Lucas, na segunda carta de Lucas, Atos, capítulo 8, versículo 1, quando diz que toda a igreja foi dispersa. A nossa dispersão começou naquele tempo. Não foi uma dispersão contingencial ou emergencial, ou a única coisa que havia de ser feita. Aquela dispersão é para que nós pudéssemos cumprir o nosso papel de levar a palavra de Deus a todas as nações. Como nós, e aqui por favor, se veja no meio daquela igreja de Atos, tá bom? Uma igreja linda, maravilhosa, fofinha. Um lugar gostoso de ficar, pão multiplicado, gente curada, filho do SUS esvaziada. Uma igreja maravilhosa. Quem gostaria de sair do ambiente desse para cumprir a ordem que havia sido dada? Nem eu. Então veio uma santa e maravilhosa perseguição e espalhou o povo para cumprir o seu ministério, que era fazer discípulos de todas as nações. Então Pedro escreve essa carta exatamente para nós, o povo que foi disperso. E Pedro, ele fala que nós fomos eleitos para a obediência. O versículo 2 do capítulo 1, eleitos para a obediência. Fomos guardados dentro da virtude de Deus, versículo 5. Fomos regenerados para uma herança incorruptível. Ele nos exorta à sobriedade, que é exatamente o contrário de perda de razão. Sobriedade. Nos exorta que esperemos inteiramente na graça de Deus, pois nessa dispersão nós precisamos disso. Nos convida a uma purificação da alma pela obediência à verdade, para o amor fraternal. Depois Pedro diz que nós somos uma casa espiritual, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, e ele nos lembra de novo, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 9 então, ele trata da nossa identidade e do nosso trabalho. Fala quem somos e para o que somos. E depois ele nos leva a uma exortação para que tenhamos uma vida igual à de Jesus no meio da perseguição. E aí termina o capítulo 2. Então, quando você lê essa carta, você vê Pedro falando de coisas tão tremendas, tão fantásticas ao nosso respeito, que nós somos. Mas quando entra no capítulo 3, você percebe que tudo isso que Paulo pregou, ele desemboca num lugar, na vida da casa. Porque o que não podemos viver dentro da casa, certamente nós não poderemos viver fora da casa. Certamente, se não temos uma vida santa dentro de casa, nós não a teremos fora da nossa casa. Você vai encontrar essa mesma linha de pensamento, esse mesmo caminho na carta de Paulo a Tito, quando ele fala dos homens que devem ser consagrados, das qualificações que eles precisam ter. E as qualificações ele divide em 3 grandes grupos. E o primeiro grupo fala de qualidades domésticas, fala da responsabilidade dele com sua esposa, fala da sua responsabilidade para com seus filhos, fala da responsabilidade dos filhos diante da igreja. E quando entra no capítulo 2 de Tito, Paulo exorta a que Tito ensinasse o que convinha à sã doutrina. E aí, nós, o pessoal mais da leitura, do estudo, começa a imaginar o que seria a sã doutrina. E certamente, lendo este texto de forma superficial,
Eu já correria lá para Hebreus capítulo 6, aqueles 6 pontos, e dizer assim: isso é a sã doutrina. Mas Paulo diz que a sã doutrina que ele propõe é outra. Ele diz que os homens idosos devem ser em tudo sóbrios, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fala que as mulheres mais experientes devem ser castas, operosas do bem, para que a palavra de Deus não seja difamada, e que devem ensinar as mulheres mais novas a serem castas, honestas, amar os seus maridos, amar os seus filhos e ser uma boa dona de casa. Ensina que os jovens devem ser em tudo criteriosos. E aí, meninos e meninas, Paulo toca num ponto chave, porque se tem uma coisa que o jovem não tem, você pode dizer que não é verdade, mas eu vou falar assim mesmo: é critério. Por que é o critério? O critério é a capacidade de pensar nas consequências dos seus atos e fazer só aquilo que deve ser feito. Então ele exorta que os jovens sejam criteriosos em tudo. Depois, ele fala aos empregados que não sejam, que não roubem, não furtem, mas que deem todo motivo de satisfação aos seus senhores. Depois fala aos senhores, para serem bons senhores. Amados, você percebe como Deus, como o Senhor toma verdades tremendas, doutrinas maravilhosas e traz para onde? Para o nosso dia a dia. Então, quando você pensar em igreja na casa, por favor, esquece a ideia de reunião. Ah, não vou mais para reunião? Não, não é isso não. Eu só quero dizer que a reunião é uma das ferramentas da igreja na casa. Mas a igreja da casa extrapola a sua reunião. Ela é antes da reunião e é depois da reunião. Toda a caminhada de Paulo em Tito e de Pedro na sua primeira carta desemboca na vida então da menor célula da igreja, que é o casal. A igreja na casa começa quando o casal entende que antes de serem marido e mulher, eles são co-herdeiros da mesma graça de vida. Não é o que está escrito na primeira carta, no capítulo 3, versículo 7? Semelhantemente, vós, maridos, considerai vós, esposas, vivendo a vida do lar com entendimento, sabendo que elas são vasos mais frágeis. Olha o superlativo aí, mais frágeis. Se a mulher é mais frágil, o que é que o homem é? É frágil. Agora, existem 2 tipos de fragilidade. Existe uma fragilidade do cristal Sica, e existe a fragilidade de um cristal Hering. Eu trabalhei com cristais Hering, eu sei a fragilidade daquele negócio. Então, o homem é um cristal Sica, não pode cair, quebra. Mas o cristal Hering, até no lavar tem que se tomar cuidado. Como é que você trata uma taça de cristal? É assim que o homem tem que tratar a mulher. E isso aqui não está falando de defeito, mas está falando de característica. Isso aqui não está falando, amados, que um é defeituoso e outro é perfeito. Os 2 são perfeitos na sua característica. E são como são por causa do trabalho que eles precisam desempenhar. A mulher cristal Hering, cristal Strauss, ela precisa olhar para o seu marido com a fragilidade que ele tem e cuidar dele. Ele, por sua vez, tem que olhar para ela e tratar como vaso mais frágil. E ele diz que isso precisa acontecer, amados, porque devemos considerar uns aos outros, marido e mulher, como co-herdeiros da graça de Deus. O que significa? Que nós somos irmãos.
que você e sua esposa, antes de serem marido e mulher, vocês são irmãos. Não foi exatamente isso que fez com que você se casasse com ela? Porque ela era uma serva de Deus? Porque era uma mulher que buscava a Deus? E aí, eu vejo assim uma trajetória muito interessante. Porque antes do casamento, tem um costume nas igrejas de hoje, nas nossas congregações, quando o rapaz chegou para a moça assim, minha irmã, eu gostaria que a gente passasse a orar sobre esse assunto. Já viu isso, não? Isso acontece aqui, acontece em Piracicaba, Porto Alegre. Os jovens começam a orar juntos. Quer dizer, primeiro não, junto não. Ora em casa. Aí chega para o presbitério, estou te dando o caminho das pedras, tá, jovem? Aí chega para o presbitério e fala assim, eu estou gostando de uma serva de Deus, tal, mulher cheia do Espírito Santo, queria que vocês orassem. Aí o presbitério, assim, num rasgo de bondade, permite que eles orem juntos. Casou, acabou a oração. Onde é que está aquela oração do começo? Onde é que está aquela busca de Deus do começo? Igreja na casa começa então, quando o marido olha para a mulher e diz, é minha irmã. E você vai ver essa expressão repetida diversas vezes no livro de Cantares. Há um conhecido meu, eu já contei isso, não sei quantas vezes, mas eu estou esquecido de quantas vezes eu contei, então vou contar mais uma. Um amigo meu trabalhava com ciganos no sul da Espanha. E ele encontrou os ciganos lá praticando um negócio muito interessante. Toda manhã os maridos batiam nas esposas. Eu não sei se era devoção, se era esporte. Eu não consigo discernir até hoje. Batia na mulher. E esse missionário, chama Vilas Boas, ele dizia assim, isso não está certo. Não está de acordo com a palavra. E ele foi consultar um amigo dele que trabalhava numa cidadezinha próxima. Ele falou, isso não está certo. Isso precisa mudar. E esse amigo lhe aconselhou o seguinte, olha, não mexe nisso. Isso é cultural. Isso é uma cultura. Se você mexer com isso, certamente eles vão te mandar embora da cidade. Ele ouviu aquele conselho. Ele falou, não está certo. Um dia ele estava na casa do chefe da aldeia. Um cigano assim, tipo guarda-roupa. E nisso o genro desse homem entrou. E ele perguntou a esse genro, você tem coragem de bater na sua esposa perto do pai dela? Ele falou, não. Ele falou, então, ela é filha de Deus. E o pai dela está sempre com ela. E quando você bate nela, você bate perto do pai dela, que é Deus. O chefe da aldeia caiu de joelho, se arrependendo, e a cultura mudou. Porque eles entenderam que havia uma relação anterior, que era a relação de irmão e de irmã. Em algumas congregações, no dia de ceia, as pessoas são orientadas a ver assim, se naquela semana brigou com alguém, pecou contra alguém, e via de regra, e no meu caso, que a minha esposa era pequenininha, eu sempre olhava por cima dela. A gente não para pensar como foi naquela semana, naquele mês, a nossa vida de igreja na casa. A gente conserta com outros, mas não conserta dentro de casa. É ali, amados, que as orações são interrompidas. É ali que as orações são cortadas. É ali que Deus decide não atender a oração. Se Deus decide não atender a oração naquele espaço, você acha, ou será que nós achamos, que Deus vai atender a oração em outros espaços?
Será que não se pôr o sol sobre a nossa ira não começa a partir da nossa casa? Então, de que é que eu estou falando? Estou falando de igreja na casa. Se a sua esposa estiver do lado, se o seu marido estiver do lado, sem nenhum ritualismo, sem nenhuma religiosidade, diz para ele ou para ela: você é minha primeira irmã. Eu prometo solenemente cuidar de você, lhe tratar como irmã, te servir, praticar as mutualidades, honrar você em todo o tempo. Tá, quando você falou que ela é sua irmã, que ele é seu irmão, você falou tudo isso que eu falei, tá bom? Quando a gente compreende essa verdade, a vida muda, a relação muda e a forma de tratamento também muda. Porque o nosso comportamento muda quando muda o nosso conceito. É impossível mudar comportamento sem mudança de conceito. Se eu compreendo que aquela pessoa com quem eu vivo, que aquela pessoa com quem você vive, é uma serva de Deus, é um servo de Deus, o tratamento muda. Sim ou não? Basta perceber. Eu não estou falando que isso acontece com todos os homens, com todas as mulheres. Mas basta você ver como nós somos educados, gentis, cuidadosos com as irmãs da igreja. Uma irmã chega para você e diz assim: meu irmão, eu sei que você é uma pessoa de oração, eu estou passando uma crise muito grande, será que você poderia orar por mim? Ele fala: certamente, irmã, vamos orar agora. Aí, lá na Bate-Caverna, a mulher fala: querido, a coisa está feia, eu estou com uns problemas, vamos conversar sobre isso depois? Estou cansado hoje. Eu não estou falando se acontece com todos, certamente acontece com alguns. Há tempos atrás eu li a história de um cabeleireiro que se casou com uma cliente. A cliente se apaixonou por ele e tanto fez e tanto investiu que no fim o cabeleireiro se casou com ela. Ela se apaixonou por ele porque era um homem atencioso, que ouvia tudo que ele falava, tudo que ela falava. Apaixonou, casou com ela, separou um mês depois. Porque quando ele chegava em casa, ela ficava ansiosa, esperando que ela agora podia abrir o coração e conversar com ele. Só que ele escutava profissionalmente. Ela falava: não, aqui eu quero descansar, quero escutar ninguém não. Será que a gente não escuta profissionalmente? Será que a gente não escuta somente para encerrar o tema, encerrar a conversa, encerrar o assunto? E quando eu falo de ouvir, eu não falo de ouvir com ouvido externo, eu falo de ouvir com o coração, de dar tempo, não ficar completando frase, não ficar completando palavra, demonstrando pressa, demonstrando impaciência. Não sei se eu estou tocando em alguns aqui. Que Deus ajude em quem foi tocado e que Deus tenha misericórdia em quem não foi tocado. Jesus veio trazer reconciliação. E o lugar onde ele veio trazer reconciliação foi exatamente no lugar onde as orações foram interrompidas. É que quando a gente pensa em oração, normalmente a gente pensa num momento especial, numa hora especial e num conjunto de palavras especiais. Mas a relação de Adão e Eva com o Senhor era uma vida de oração. Eles conversavam, eles ouviam. Teve um dia que as orações foram interrompidas.
E todos os que nascemos de Adão, nascemos com interrupção de oração. E nós precisamos restaurar isso. A partir do lugar onde ela foi interrompida, eu tenho certeza absoluta que o avivamento da igreja, como nós ouvimos ontem muito forte, em Joel, começa dentro da nossa casa. É ali que começa. É ali que começa o avivamento. E que nós possamos orar por isso. Deus aviva a nossa casa. Lembrar, amados, que todo grande empreendimento do Senhor partiu da família e envolveu a família na sua execução. Deus sempre contou com a família. O que é que o Senhor quer? Reconciliação entre marido e mulher, para trazer o ambiente no qual o Senhor vai fazer o solitário habitar. Sabe onde é que as pessoas são solitárias? Nas suas casas. As pessoas não são solitárias nas ruas, elas são solitárias nas casas. Eu aprendi, amados, que o menor abandonado foi abandonado por um maior abandonado. Pessoas que foram abandonadas dentro de casa. E a rua, numa situação de abandono, foi consequência. E eu não ponho culpa naqueles que abandonaram, porque eles também são abandonados. Porque ninguém que foi achado por Deus tem coração para abandonar. Ninguém que foi encontrado por Deus na sua família, na família de Deus, permite que o seu coração abandone qualquer outra pessoa. Porque nós somos o povo que realmente inclui. Hoje existe por aí a política da inclusão. Mas a política da inclusão não é aceitando as pessoas nos seus costumes que ferem a Deus. A política da inclusão é trazer a pessoa para o meio da igreja, para que ela se converta e seja incluída no Senhor. Reconciliação dentro da família, para acabar com a orfandade e a consequente perda de identidade. Quando eu falo de orfandade, amados, eu não estou olhando para os de fora. Eu estou olhando para os muitos filhos que são órfãos dentro de casa, que não têm consciência de paternidade, não experimentaram paternidade a partir dos seus pais naturais. Nós precisamos adotar os nossos filhos. É verdade que a Bíblia fala outra expressão para isso, que é conversão do coração dos pais aos filhos. Reconciliação. Se você precisa reconciliar com seus filhos, hoje é o dia, porque hoje é o antes da nossa morte. Hoje é o antes da nossa morte. Reconciliação entre pais e filhos, para que a maldição cesse sobre a face da terra. Reconciliação no meio da igreja, para que haja cura e saúde permanente no ambiente da família de Deus. A igreja, amados, é o lugar de saúde. Sim ou não? Saúde física, saúde mental, saúde intelectual. É nesse ambiente, é onde o Senhor cura as nossas feridas, tratam do nosso coração e nos leva a uma vida saudável. É nesse ambiente, mas precisa haver reconciliação. Reconciliação entre famílias, reconciliação entre presbitério e povo, entre povo e presbitério. Nós somos o povo da reconciliação. Essa é a nossa marca, esse é o nosso ministério. Nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação. E como eu disse ontem, amados, reconciliação não é um acerto de um momento, mas é uma volta ao estado de amizade que havia antes do problema. Isso é reconciliação.
é voltar a uma vida melhor do que aquela vida que nós tínhamos antes. O Senhor quer que nós busquemos a restauração da vida da igreja como um lugar onde as pessoas possam se encontrar como família de Deus. E por favor, ao escutar lugar, não pense nesse lugar. Pense no ambiente, numa forma de vida, numa maneira de viver, onde as pessoas chegam junto a nós e encontram o Pai. Nós aqui, amados, somos responsáveis por manifestar a paternidade de Deus. A família é o lugar onde a paternidade de Deus se mostra com todo o seu poder. Não pode haver no nosso meio pessoas solitárias. Reconciliação fala de trazer as pessoas para um contexto de casa. O que é que o Senhor quer, amados? Enquanto houver na congregação uma pessoa que se sente sozinha, nós ainda não cumprimos o nosso papel. Portanto, lá na sua reunião pequena, presta atenção nas pessoas. E eu não estou falando isso aos pastores dos grupos. Estou falando a cada um de vocês que participam nos grupos pequenos. Olhem nos olhos das pessoas. Sintam as pessoas. O solitário normalmente dá sinais. Normalmente o solitário dá sinal de solidão. Vai atrás. Nós não cantamos que somos olhos de Deus à procura dos aflitos? Não é isso que nós cantamos? Então será que lá no nosso grupo não deveríamos prestar mais atenção? Eu sempre insisto num ponto, e até o meu último dia aqui, eu vou dizer a você uma verdade: saudade tem perna e tem telefone. Você entendeu a ideia, não? Ah, estou com saudade de você, tá? E daí? E daí? É o que se chama de amor platônico. É aquele amor que não produz nada. Estou com saudade, tá? E daí? Pega o carro, pega um ônibus, pega um cipó, vai lá. Vai lá. Não dá naquela hora? Pega o telefone. Desculpa falar algo profano no ambiente santo, mas eu gosto muito de uma canção que diz: I just call to say I love you. E olha que quem cantou isso era cego, e você não é. Telefona. Passa lá e diz assim: eu vim orar com você. Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aí. Pessoas fazem isso comigo. Meu irmão, você não é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nós somos o corpo de Cristo. Esse tipo de vida vai nos proteger, pois a arca foi construída para a salvação da família, como no caso de Noé. A nossa casa é a arca de salvação. A nossa casa é um lugar de salvação. Amém, amados? Lares redentores. Normalmente eu não gosto de uma pregação negativa, mas eu queria mostrar para você o que não é um lar redentor. O que não é. Mas você não se encaixa nisso aqui não, tá? Só para constar. O que não é um lar redentor? É um casal que desobedece ao Senhor, como no caso de Adão e Eva. Aquele casal não trouxe redenção. Aquele casal trouxe maldição. O que não é um lar redentor? A família de Acã. Quem já não leu sobre Acã? Um negócio feito nas ocultas trouxe derrota para todo o povo. Será que algum pecado nosso, no contexto da família,
não está impedindo a nossa congregação de progredir mais? Não existe pecado particular. Todo pecado afeta a vida da igreja. Todo pecado. Família de Eli. A família de Eli, e aqui é minha interpretação, tá? Teólogos amados meus. A família de Eli interrompeu um processo, porque era para os filhos continuarem cuidando do povo de Deus como juízes. E a posição de Samuel cooperou para isso, porque ele não permitiu que seus filhos continuassem. Por causa disso, houve um Saul na história, porque o Davi não estava pronto. Famílias que não abençoaram. É verdade que tem uma tal de uma família de Zebedeu. Quando a mãe chega para Jesus e num rasgo de soberba, de egoísmo, pede para que os seus maravilhosos filhos se assentassem de um lado e do outro de Jesus, porque não havia em Israel filhos como o dela. Cuidado com a corujice. Ponto, não vou falar de mais família ruim não. Casais, famílias que abençoaram. Eu não estou citando os textos não, porque você conhece tudo. Família de Noé. Fé e obediência. Fé e obediência caminham juntas. E uma das coisas que mais me impacta, amados irmãos, maridos, homens, por favor, me escutem com atenção. Uma das coisas que mais me impactam na vida de Noé é que ele chega em casa com uma mensagem totalmente estranha. Eu queria que você, meu irmão, imaginasse chegando em casa, depois de ter ouvido de Deus uma palavra sobre uma coisa que você não sabe o que é, para construir uma coisa que não está na sua alçada, que não está de acordo com a sua profissão. Noé cuidava de vinha, e Deus mandou ele fazer uma construção naval. E ele chega em casa para a esposa e para os filhos e fala o quê? Gente, vai chover, e chover muito. Os meninos perguntam o quê? É de comer, de beber, de vestir, esse negócio de chuva. O que é isso? Ele não só transmite fé, ele transmite visão, ele transmite compromisso, ele transmite perseverança. Amado, talvez o campo mais difícil para nós trabalharmos seja o ambiente da nossa casa, porque nós precisamos transmitir uma visão. A Escritura não diz quantos anos ele construiu aquela arca, mas foi ao redor de 100 anos. E 100 anos os meninos trabalhando com ele, vendo seus amigos morrerem, e eles continuamente do lado do pai. É uma família digna de ser imitada. Família de Abraão, não preciso falar muito dela. As famílias na construção dos muros de Jerusalém. Tem uma família que eu acho linda, a família de Lázaro. Que família? O Gerson Lima diz que Jerusalém é o lugar da batalha e Betânia é o lugar de descanso. E onde é que Jesus descansava? Na casa daqueles 3 irmãos. Pergunta: sua casa é o lugar de descanso de Jesus ou é que vem batalhar? É um lugar onde ele não tem um minuto de sossego? Tem outra casa que eu gosto muito também. É a casa daquela sunamita que traz o profeta para dentro da casa. Constrói um quarto, obra de pedreiro, e põe nele uma mesa, um candeeiro, uma cama, uma cadeira, e diz: esse homem vem para cá, e a partir daqui ele exerce o ministério. Uma casa que deu voz ao ministério profético. São casas
redentoras. Próximo casal, Priscila e Áquila. Como eu sou apaixonado por esse casal. Como eu gosto desse casal. Esse casal era um casal judeu que morava em Roma. A igreja de Roma nessa época tinha ao redor de 400.000 membros. O lugar maior onde esse povo se reunia era no Coliseu, em dia de festa. Onde eles eram o alimento da festa. O povo se reunia nas catacumbas, nos bairros, longe, escondido. E Priscila e Áquila tinha uma igreja na sua casa. Priscila e Áquila eram tão companheiros de Paulo, que a palavra diz que eles estavam dispostos a perder a cabeça por Paulo. O casal. Um casal totalmente comprometido com Paulo. Esse casal fazia parte de uma rede de casas que servia ao Senhor. Como a casa de Epêneto. Eu tive a curiosidade de saber o significado de cada nome desse, viu? Epêneto significa louvável. E aqui uma série de sugestões para o próximo filho aí, tá? Epêneto, louvável. Aristóbulo, o melhor conselheiro. Assíncrito, o incomparável. Até no nome, né? Flegonte, é o que queima. Hermes, mensageiro dos deuses. Patrobas, paternal. Filólogo, amante da palavra. Tem uma aqui que eu fiz questão de trazer. Júlia, cabelos macios. Como Paulo era fofinho, né? Nereu, lâmpada. Olimpas, a irmã dele, celeste. Como é o seu nome na frente do seu grupo caseiro? Como é o seu nome? A última casa. A casa de José e Maria. Essa era uma casa redentora. Essa casa é modelo. Tanto no que eles eram, como no que eles fizeram. Essa casa foi escolhida para trazer Jesus, o nosso Redentor. Essa é a nossa casa. Esse é o nosso lugar. Que cada casa aqui seja uma casa de José e Maria. Que seja onde o Senhor escolhe para vir a este mundo, para alcançar as pessoas. Senhor, faz de nós casa de José e Maria, casa de Lázaro, casa de homens que abrigam a igreja e espalham a mensagem do reino de Deus. Você pode curvar sua cabeça? Eu li aqui uma lista de nomes. E eu gostaria muito, eu estava orando sobre isso hoje de manhã. Eu gostaria muito de incluir o seu nome nessa lista. Aí certamente apareceria o nome mais bonito. Clésio. Nossa. O que você acha? Vamos pedir para Deus, Senhor, eu quero ser uma casa tipo José e Maria. Senhor, inclui meu nome nesta lista de casas redentoras. Você pode orar assim? Curva a sua cabeça e ore. Ó Deus. Ó Deus, nós consagramos nossa casa hoje a Ti. Nós queremos ser uma igreja em casa, Senhor. Senhor, nós precisamos ser lares redentores, casas redentoras. Perdoa, Senhor Deus, por não compreendermos a vida comum na casa como uma vida espiritual, como uma vida de igreja. Perdoa, Senhor Deus, porque
vivemos como homens e mulheres carnais. Mas nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração, Senhor Deus, machucado por Tua palavra, machucado por Tua presença. O Senhor coloca uma palavra no meu coração para os solitários, viúvas, viúvos, separados, filhos que não têm pais, cristãos. E a palavra que essa promessa é para vocês também. Vocês vão ser abrigados por casas que vão cobrir vocês. E vocês vão poder ser um lugar de apoio, um lugar de abrigo para outros solitários, que deixarão de ser solitários. Eu vou pedir que qualquer irmão que sentir por Deus, levante a sua voz e ore. Qualquer irmão ou irmã, levante a sua voz e ore por todos nós, para que os nossos pensamentos sejam alinhados com os pensamentos de Deus. Você pode se levantar e orar no seu lugar, ou se quiser vir aqui à frente, pode vir também. Deixa Deus lhe guiar.